O que será que poderia levar um dos ateus mais famosos do mundo a mudar completamente de ideia e passar a acreditar em um criador? Hoje a gente vai mergulhar nessa história e seguir as pistas que o convenceram, passando pelas descobertas da ciência moderna sobre a incrível precisão do universo e chegando até a sabedoria de textos muito antigos sobre a origem de tudo. Essa frase é forte. Ela é de Anthony Flew, um dos filósofos ateus mais respeitados do século XX, uma declaração que na época simplesmente chocou o mundo acadêmico e que nos leva direto à pergunta central que a gente vai explorar. E o mais curioso é que a jornada do Anthony Flew não foi baseada em fé cega, não. Segundo ele mesmo, foi tudo por causa das evidências. Então, vamos fundo nisso para entender os argumentos que causaram uma das reviravoltas intelectuais mais comentadas do nosso tempo. Bom, para começar, a gente precisa entender direitinho quem era Anthony Flew e por que essa mudança de opinião dele foi algo tão gigante. Então, o Flew não era um ateu qualquer, sabe? Ele foi por mais de meio século a grande voz intelectual do ateísmo. Um cara conhecido pela lógica super rigorosa e pela honestidade intelectual. A posição dele era basicamente um pilar do ateísmo no mundo acadêmico. E aí, em 2004, veio a bomba, o anúncio surpreendente. Ele declarou que as descobertas da ciência o tinham levado a uma conclusão completamente nova. E olha, apesar das críticas de colegas que chegaram a sugerir que a idade dele o estava afetando, ele se manteve super lúcido e firme na sua nova convicção. Mas afinal, que evidência foi essa que o convenceu? A resposta está num conceito filosófico bem antigo, mas que ganhou uma força enorme com a ciência moderna, o chamado argumento do design. Então, o ponto central é este. Flew chegou à conclusão de que o mesmo argumento do design que ele passou a vida inteira rebatendo, agora parecia a explicação mais lógica de todas. Para ele, as evidências da física e da biologia não apontavam para o acaso, mas sim para um projeto. Agora, vamos ver alguns exemplos bem específicos do que os defensores desse argumento chamam de universo finamente ajustado. Vamos pensar um pouco nessas três condições. Cada uma delas é precisa de um jeito inacreditável. Uma pequena, minúscula alteração em qualquer uma e a vida, como a gente conhece, simplesmente não seria possível. É um equilíbrio de uma delicadeza absurda. O físico Paul Davies usa essa analogia que é, sinceramente, genial. Se a gente visse um aquário na Lua, funcionando, com peixinhos e tudo, a nossa conclusão imediata não seria que ele surgiu ali por acaso, né? A conclusão lógica seria que alguém o colocou ali. Pois é, a Terra, num universo tão hostil, é como esse aquário. E essa citação do Davies reforça essa ideia com tudo. As margens para a vida existir são mas tão estreitas, que dizer que ela está por um fio mal começa a descrever a real situação. E essa ideia de um universo com um propósito não é nova, não. O curioso é que, enquanto a ciência moderna aponta para um design, alguns dos textos mais antigos da humanidade já descreviam um universo criado com ordem e com intenção. Vamos comparar rapidinho a narrativa do Gênesis com outros mitos de criação da antiguidade. Olha só que interessante isso aqui, é uma inversão completa de lógica. Nos mitos pagãos, a natureza caótica dá origem aos deuses, e os humanos são criados para serem servos. Já no Gênesis, Deus está acima da natureza e cria a humanidade como ponto máximo da sua obra, com um propósito super elevado. Ok, vamos aprofundar só um pouquinho mais nessa estrutura da narrativa da criação do Gênesis para ver a ordem e o propósito que ela apresenta. A gente consegue ver aqui uma progressão super lógica. O relato se move do caos para a ordem, dos ambientes para os seus habitantes, e tudo culmina na criação do ser humano. É uma estrutura metódica, sabe? Não é uma batalha caótica e aleatória. Este versículo é a chave de tudo. Diferente dos mitos onde os humanos são feitos do sangue de um deus derrotado para serem escravos, aqui eles são feitos à imagem do próprio Criador. O propósito não é servidão, mas sim parceria e responsabilidade sobre o mundo. E para amarrar tudo isso, vamos voltar para uma história mais recente. Em 1972, a humanidade mandou uma mensagem para o cosmos, uma plaquinha de ouro projetada para comunicar algo sobre nós para quem ou o que a encontrasse. A lógica por trás dessa placa era bem simples. Informação complexa, organizada, não surge do nada. Ela sempre aponta para uma fonte inteligente. A placa era basicamente uma assinatura da nossa inteligência. E aqui está a grande ironia da história.
Acreditava-se que uma simples placa com algumas centenas de bits de informação precisava de um criador inteligente, mas o próprio criador da placa, um ser humano com um código genético que tem bilhões de bits de informação, esse supostamente não precisava. Isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente refletir mesmo. Enquanto a gente procura por sinais de inteligência no universo afora, talvez os sinais mais claros e mais impressionantes já estejam bem aqui, dentro de nós e ao nosso redor, só esperando para serem reconhecidos.